Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, a obra que estamos nos aproximando do final, Obreiros da Vida Eterna. Na semana passada vimos a desencarnação do Cavalcante, a eutanásia. Hoje, nós queremos que você medite a respeito. Antes de iniciarmos o capítulo 19, cujo título é A Serva Fiel, eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas interessantes. Na verdade, o nosso programa de hoje é um programa de curiosidade. É um estudo de algo que a maioria dos espíritas não sabe. Você imagina, este livro, ele tem o prefácio escrito pelo Espírito Emmanuel e datado, o título Rasgando Véus, que foi o nosso primeiro programa, do dia 25 de março de 1946. Geralmente, Emmanuel escrevia o prefácio por último, depois de ter escrito o livro. André Luiz ter escrito o livro, vinha Emmanuel e comentava a obra ou o objetivo geral da obra. Então, provavelmente, esse livro foi escrito antes de 1946 e foi então que, terminada a obra, o Espírito Emmanuel faz o prefácio. E os dois capítulos finais nos apresentam a última desencarnação. Esta desencarnação é muito tocante. É algo que vai nos ajudar a compreender muito o valor da vida física pelo bem que se espalha. Tanto que o título é A Serva Fiel. E por que nós estamos comentando a esse respeito? Nós, ao longo destes programas, já analisamos a vida do André Luiz no livro Nosso Lar. Ele viveu na Terra, viveu no Rio de Janeiro. Hoje sabemos que se trata do médico Carlos Chagas, que embaralhou um pouco a história para que ela não fosse identificada, a sua personalidade, para proteger os entes que estavam ainda da sua família vivendo no mundo. Mas ele relata fatos acontecidos com ele. E as histórias que ele está contando estão vinculadas a personagens realmente existentes, a partir dele próprio. Nós vamos ver mais adiante, em algumas outras obras, se Deus permitir que nós possamos fazê-las, outras referências históricas a personagens que estão nos livros que André Luiz vai contar. Então, essa referência que fazemos diz respeito a algo que é verdade, algo acontecido, algo verdadeiro, algo real. O Fábio é um ser humano que teve existência, que nasceu, viveu e morreu ali, na cidade do Rio de Janeiro. O Dimas, da mesma forma. A Albina e o Cavalcante estão também retratando personagens verdadeiras. Não é uma invenção da mente de André Luiz. Apenas que em algumas circunstâncias o espírito precisou dar uma pequena alteração em certas características para preservar pessoas ainda vivas daqueles entes desencarnados, a fim de que elas não fossem atingidas por um impacto de uma publicação assim. É a mesma coisa que fez nosso querido irmão Jacó, o Frederico Figner, que escreveu o livro Voltei utilizando-se de um pseudônimo, Irmão Jacó, para preservar a família, suas filhas que ainda estavam no Rio de Janeiro naquele tempo. Agora, as características da personagem que é a serva fiel, que está em processo de desencarnação, que nós estaremos assistindo, lendo, comentando no próximo programa, nós queremos que você conheça hoje. Porque aquela personagem que André Luiz está contando não é inventada. Não. É uma pessoa. Existiu. E muitos espíritas não conhecem, não sabem. Passou o tempo, as obras generosas, as ações beneméritas
foram ficando no esquecimento, até mesmo dos espíritas, e pouco se sabe, pouco se conhece da importância desse espírito para a própria história do espiritismo. De tal modo, um espírito de tal envergadura, que André Luiz utiliza o seu processo desencarnatório para descrevê-lo para os leitores. Isso mesmo. É uma descrição da desencarnação dessa trabalhadora. André Luiz é tão assim entusiasmado com isto que ele não altera nem o seu nome. André Luiz não quer esconder essa pessoa. Não diz declaradamente que se trata dela, mas como nós já vimos inclusive em alguns capítulos anteriores, quando eles foram visitar os 5 candidatos à desencarnação, ele cita a sua condição de devotada médium, de devotada servidora, de criatura generosíssima que está, inclusive, habitando o local onde ela realiza as suas tarefas. Ele mantém o seu nome, mantém as características, os valores que ela representou no seu tempo. E, se você observar, nós vamos ver neste nosso programa agora que se trata de alguém que havia desencarnado pouco antes dele ter escrito este livro. A desencarnação desta criatura, que ele retrata aqui, aconteceu em 24 de outubro de 1944. Considerando então o prefácio de Emmanuel de março de 1946, fazia pouquíssimo tempo que Adelaide tinha deixado o corpo físico. Certamente, André Luiz, que já vinha escrevendo as obras, porque esta é a 4ª obra, as obras anteriores são de antes desta data. Ele deve ter participado, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, do amparo a essa servidora do bem no Rio de Janeiro. Ela também viveu na mesma cidade que ele. Ela também tinha toda essa potencialidade mediúnica a serviço da dor alheia, doando-se, desgastando-se. Certamente, para angariar este exemplo de força, de beleza espiritual, o médico André Luiz acompanhou-lhe esses derradeiros instantes no corpo físico. E aquilo que ele não acompanhou, certamente pôde pesquisar, pôde ir às fontes, aos arquivos que demonstram como foi este processo e ali extrair as características detalhadas desse mesmo conjunto de informações. Porque o que ele queria é que nós aprendêssemos. Você já viu, primeiro foi o Dimas, um trabalhador espírita, dedicado, mas sem lá muito compromisso com certos valores da mente. Depois nós vimos o Fábio, também um dedicado servo do bem, só que aí sim, em equilíbrio, ajudando os entes queridos a se manterem elevados, fazendo a oração em família ao longo de toda uma vida de dedicação, vivendo com a mente vinculada ao exercício da superação de si mesmo e da construção de um ser espiritual mais rutilante. Depois vimos a nossa querida Albina, que era uma protestante que estava pronta para desencarnar, mas que uma oração de um menino de 8 anos, um neto adotivo, impede que ela desencarne naquele período. E ao invés de desencarná-la, Jerônimo e André Luiz atuam para fortalecer-lhe o coração, a circulação e retirá-la do processo desencarnatório. Depois veio Cavalcante, um católico fervoroso, um homem pobrezinho, tão pobre que estava lá na indigência de um hospital, sendo envolvido pelas entidades
negativas daquele ambiente, mas recebendo a proteção que ele merecia. E sobre quem foi aplicado uma dose massiva de anestésico para facilitar-lhe a morte mais rápida. A chamada eutanásia, criminosa eutanásia. Então você vê quantas coisas cada exemplo nos ensina. E em inúmeras religiões, todos são amparados por esses espíritos amigos. O último é o processo desencarnatório da nossa Adelaide, a serva fiel. E para que você saiba, que você veja de quem se trata, André Luiz vai falar a visão dele como espírito a respeito de como foi o desligamento. Mas nós vamos, a partir do próximo bloco, fazer um perfil de quem era fisicamente esta personagem. Você vai ver a fotografia dela, vai ver as tarefas que realizou, vai conhecer a sua história, vai ver como lutou, como se dedicou, vai ver documentos que mostram a sua figura junto daquelas crianças, daqueles jovens que ela ajudou a modelar. Ou seja, você vai pegar um pouco dessa Adelaide que o capítulo 19 vai nos ensinar como foi a sua desencarnação, você vai senti-la viva, como uma pessoa, com endereço, com fotografia, com carne na terra e com uma história que, se a sua desencarnação nos ajuda a entender a história dela, nos inspira a viver um pouco do seu exemplo. Então, no próximo bloco, nós vamos começar a te mostrar quem é essa Adelaide. Esta que André Luiz está relatando como a serva fiel no processo desencarnatório, e é esta outra Adelaide que o mundo espiritual conhece, mas que o mundo espírita no Brasil se esqueceu ou não sabe quem foi. Apesar de existir ainda a obra assistencial que ela fundou, a maior parte não tem ideia disto. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar e já vamos começar a contar a você como foi a sua epopeia. Esperamos que este capítulo, que não é do livro, mas está sendo um preâmbulo do capítulo 19, possa servir a você, como serviu a mim, de empolgação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, o preâmbulo do capítulo 19, quando vai ser contada a desencarnação de Adelaide. E este preâmbulo, como eu já disse no bloco anterior, vai trazer para você quem foi essa Adelaide. Você vai começar a ver a sua fotografia aí para entender a beleza desse espírito. A primeira imagem que nós queremos que você veja é a sua fotografia. Esta é Adelaide Câmara. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil. E que também ficou conhecida pelo pseudônimo Aura Celeste. Ela nasceu na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, no dia 11 de janeiro de 1874. E desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Então você vê que não faz muito tempo assim que ela desencarnou. 70 anos. Adelaide Câmara veio para a antiga capital federal, o Rio de Janeiro, e você pode acompanhar a minha leitura aí no texto. Ela veio para o Rio de Janeiro no ano de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo. Veja só, ela era protestante. Estes amigos propiciaram a Adelaide a oportunidade de dar aulas em um colégio chamado Han Williams,
o que ela fez com muita eficiência, com muita dedicação durante algum tempo, até que ela organizou em sua própria residência um curso primário. Ela já se preocupava em dar aula para crianças. Neste curso primário que ela organizou na sua casa, muitos homens ilustres do meio político e do meio social brasileiro daquela época, com ela aprenderam as primeiras letras. Imagina então, no Rio de Janeiro não havia escolas com tanto cabedal de conhecimentos. Estas criaturas acabaram sendo modeladas por educadoras deste naipe. Foi nesse período da sua vida, no ano de 1898, que ela começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Ela era protestante, mas, apesar disto, a mediunidade começou a aparecer. Era muito comum que pessoas que sentissem coisas, mesmo não sendo espíritas, nem conhecendo o espiritismo, fossem taxadas como loucas e encaminhadas para sanatórios, malucas, sem ajuda de família, sem conhecimento. Então você imagina, apesar de ser protestante, a mediunidade era algo que eclodia naturalmente, como aliás acontece com muita gente, mesmo nos dias de hoje. E então, nesse período que surgiram as primeiras manifestações da sua faculdade, o Dr. Bezerra de Menezes estava encarnado na Terra, vivia no Rio de Janeiro. E ele era o dirigente da Federação Espírita Brasileira. E a sua aura de prestígio, de respeito, contaminava os crentes e os descrentes, que davam a ele todo esta homenagem que a sua dignidade fazia jus, não é? E o espiritismo naquela época era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e pelas curas que realizava, como pela propaganda que as pessoas faziam falando e também pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Dr. Bezerra de Menezes, Adelaide começou sua notável carreira mediúnica como médium de psicografia no Centro Espírita Ismael, lá no Rio de Janeiro. Dr. Bezerra de Menezes, grande apóstolo do espiritismo brasileiro, conhecido pela sua clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, seria um dia aquela que assombraria os que acreditavam e os que não acreditavam. E essa profecia de Dr. Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, a médium que escutava, começou a trabalhar na propagação da doutrina espírita, fazendo conferências e receitando com tal precisão, com tal exatidão, que seu nome se irradiou por todo o país. Só que, em 1900, Dr. Bezerra desencarna. E com a desencarnação do inesquecível mestre, Adelaide Câmara aproximou-se do grande trabalhador que foi o outro espírita daqueles tempos, Inácio Bittencourt. E nas sessões do Círculo Espírita Caritas, ela passou a dedicar-se, passou a entregar a sua ajuda mediúnica como médium e como propagandista de primeira grandeza. Em 1906, ela se casou. Os afazeres do lar e a educação dos filhos, que vieram depois, a obrigaram a se afastar um pouco dessa propaganda ativa nos centros espíritas. Mas nem por isso ela parou de trabalhar. Nas horas de lazer, quando ela não estava ocupada com a família, ela entrava em confabulação com os seus guias espirituais. E graças a isso, ela recebeu através da escrita e produziu páginas admiráveis, que depois foram publicadas na obra Do Além, em 21 fascículos, e também no livro Orvalho do Céu. Foi nessa época que surgiu o seu pseudônimo. Ela adotou o nome de Aura Celeste. E este nome espalhou-se no Brasil todo. Agora, no ano de 1920, ela retorna
à tribuna, à oratória e aos trabalhos mediúnicos com tal vigor, com tal entusiasmo, que ela que tinha um corpinho assim meio frágil, um organismo assim muito sensível, franzino, ressentiu-se um pouco com a intensidade do trabalho, mas nem por isso ela deixou de cumprir com os seus deveres. Vejam só, alguém que era protestante em uma época como aquela, 1890, que sente as realidades do espírito com tal profusão que não tem dúvida em embrenhar-se num caminho como o espírita, e tem contato com o Dr. Bezerra encarnado, que a ajuda, trabalha no grupo em que o Dr. Bezerra está, ajuda-o com a sua mediunidade e obtém dele aquele prognóstico de que ela seria conhecida, muito conhecida e reconhecida em todo o Brasil. Dr. Bezerra desencarna, ela se afilia a um outro grupo, com um outro trabalhador, Inácio Bittencourt, aonde também ela desenvolve os trabalhos mediúnicos que lhe são afetos. Depois ela se casa, tem os deveres da família, fica um pouco afastada e depois de algum tempo, quando estão mais crescidos os filhos, volta à liça, volta ao trabalho com ímpeto, com tal ímpeto que ela se ressente, o seu corpo frágil adoece, se desgasta, mas isso não impede que ela cumpra seus deveres. Ela era assistida por um espírito, um guia espiritual que era médico. Era o Dr. Joaquim Murtinho. Como espírito, por intermédio de Adelaide, ela começou a trabalhar na cura dos enfermos e dos necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam a porta. E aí então, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas foram se desenvolvendo nela. Espontaneamente. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, a mediunidade psicográfica, curadora, intuitiva, Adelaide Câmara possuía ainda a extraordinária faculdade da bilocação. Bilocação. Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso aconteceu com comprovação de documentos, como nós vamos ver no texto. Ela realizou curas em diferentes lugares do Brasil, transportando-se a tais lugares em desdobramento fluídico. Saía do corpo, que ficava lá no Rio de Janeiro, e ia ao lugar onde estava o doente. E o doente via a Adelaide chegar com o seu corpo perispiritual, seu corpo fluídico, que era enxergado pelo enfermo, como aconteceu em Juiz de Fora e em Corumbá. Os doentes constatavam que sim, um espírito, ou alguém veio aqui e me tratou. Não sabiam que era um espírito. E aí viram ela aplicando passes com os quais eles melhoravam. Já imaginou o potencial de benefícios que através da sua mediunidade o mundo espiritual pôde espalhar? Que coisa linda! Dr. Joaquim Murtinho, como médico espiritual, ajudando-a, fazendo por intermédio dela esses diagnósticos, esse receituário, e usando-a como um veículo para levar fluido vital, para restaurar o organismo de pessoas doentes à distância. Nós não estamos falando de agora, que é tudo fácil. Estamos falando da década de 20 do século passado, quase 100 anos atrás. Então, Adelaide Câmara, nós nunca ouvimos falar dela, não é mesmo? Quase nunca, quase ninguém a conhece. No próximo bloco, vamos continuar a conhecer a sua história. Então, preste atenção, vai pesquisando já na internet alguma coisa sobre ela. Você vai ficar muito surpreso. Mas não demora muito, que daqui a pouquinho a gente está aqui de volta. Espero você.
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, nos preparando para o capítulo 19, A Serva Fiel. Mas antes de chegarmos no capítulo 19, vamos conhecer essa serva fiel, vamos saber quem é ela. Como já fizemos no bloco anterior, vimos que se trata de Adelaide Câmara, uma trabalhadora do bem que atualmente quase ninguém conhece. Vamos continuar a ver alguns trechos da sua história pessoal. Nós temos o texto para que você possa continuar. Quem foi Adelaide Câmara? Poetisa, conferencista, contista e educadora, sobretudo. Deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso, geralmente assinando os livros com o seu pseudônimo, Aura Celeste. É assim que ela escreveu e publicou os versos Vozes da Alma, Sentimentais, também em contos, Aspectos da Alma. Em forma de palestras, ela escreveu Palavras Espíritas e também Rumo à Verdade e Luz do Alto. Espalhados em revistas e jornais espíritas daquele tempo, existem muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, ela foi chamada pelas forças do mundo invisível para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Ela tinha um antigo sonho e ela centralizou neste antigo sonho todos os seus esforços, com o objetivo de tornar materializado esse desejo. Mas ela pouco pôde fazer. Em 3 anos de luta, que ela ficou tentando arrumar um jeito de educar a infância, arrumar um jeito de cuidar da velhice desamparada, ela não conseguiu nada. Vejam só, alguém que está com sonhos e começa a lutar e não consegue nada. 3 anos, tentando e nada. Será que Deus não sabe? Será que os espíritos não sabem? Uma médium dessa natureza, com tantos amigos invisíveis a orientá-la? 3 anos de insucesso. Será que ficou só na tentativa? Vamos ver como os espíritos organizam tudo certinho, como fazem as coisas chegarem sempre na hora certa para a pessoa certa? Vamos lá. Olha o que aconteceu. Depois de 3 anos de luta, apareceu na vida dela um companheiro de trabalhos de caridade chamado João Carlos de Carvalho. Ele estava fazendo o quê? Ele estava com uma lista angariando donativos e recursos para fundar uma instituição que tivesse aquela natureza, cuidar de crianças abandonadas e de velhos. E um dia, chegou até a Adelaide Câmara com a lista para que ela ajudasse na obtenção de novos sócios, de novos companheiros de ideal para darem alguma ajuda a esse humanitário fim. Entregou para ela: Adelaide, por favor, olha, você conhece mais pessoas do que eu, os que eu conheço eu já pedi, vê se você consegue com alguém mais alguma doação para o nosso objetivo. Entregou para ela a lista, entregou para ela o dinheiro que já estava arrecadado para que ela pudesse ter onde guardar o que ela conseguisse. Mas o que aconteceu? Dias depois, esse João Carvalho, pimba, apaga, desencarna. E a Adelaide fica com a posse da lista e de todo o recurso que tinha sido juntado. Ela fica com aquela batata quente ali. E agora? Puxa vida. Passados alguns meses, havia no Rio de Janeiro uma casa chamada Casa Lopes. E o seu proprietário, que estava começando a estudar a doutrina espírita, mostrou-se interessado em organizar uma instituição de amparo e assistência aos órfãos. Quando ela ficou sabendo disso, ela falou assim: nossa, seu Lopes, eu tenho uma lista com alguns donativos exatamente para esse fim. A ideia foi concretizada
depois que a Adelaide disse ao amigo que ela tinha aquela lista, ele ficou feliz com aquilo. E, concretizada, alugaram uma casa num bairro de Botafogo. E foi aí instalado no dia 13 de março de 1927 o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela a sua primeira diretora. Nessa cerimônia compareceu o Dr. Guilhom Ribeiro, na época segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante da entidade naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu a alegria de sua alma, afirmando ter realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo, disse ela na época. Dedicou daí por diante todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando a ela as luzes do seu saber e de sua bondade, até o dia 24 de outubro de 1944, quando entregou serenamente a alma a Deus. Com extremosa dedicação, Aura Celeste, ou Adelaide Câmara, trabalhou em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, a elas entregando o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima. Não só como educadora competente, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como até hoje recebem, instrução intelectual e educação moral. Você nunca ouviu falar dela, não é mesmo? Alguns, raros, ainda têm algum conhecimento. Até hoje existe a instituição que ela fundou. O seu marido desencarna poucos anos depois que ela, e então alguns sucessores dão continuidade. E a obra está lá. Adelaide deixa o corpo físico e ainda a obra do bem prossegue como a obra do Senhor, sendo tão importante como foi a sua vida para o mundo físico, mas mais do que ela, o ideal do bem que ela espelhou continua adiante. Ela e a sua vida foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era a grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Uma médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova. Praticava a mediunidade como um verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura, se ela quisesse, teria conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação. Tudo deu e tudo fez com o cabedal que possuía para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita, não dela própria, dela como médium ou como Adelaide, artista. O Asilo Espírita, e nós vamos ver no próximo bloco as imagens. Este asilo, João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem, daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara, e que agora a gente conhece, pelo menos um perfil que poderá ser encontrado nos livros espíritas que falam dos vultos da doutrina espírita no Brasil. No próximo bloco, nós terminaremos esta viagem pela personagem que vai ser depois retratada por André Luiz no capítulo 19. E eu espero que você deleite-se
com as imagens e as informações que nós estaremos passando no último bloco do nosso programa de hoje. Um capítulo à parte, um capítulo entre parênteses, preparatório do capítulo 19 do livro Obreiros da Vida Eterna. Vejam como os Espíritos estão falando de pessoas vivas, de pessoas que estão entre nós. André Luiz tem este cuidado generoso de nos dar a autenticidade daquelas personagens que depois ele vai nos contar a epopeia na desencarnação. Então eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E é um estudo em busca de escavarmos, em busca das provas materiais. Este livro nos está deixando fazer isto, neste capítulo que prepara o capítulo 19. Então você viu o perfil da Adelaide. O capítulo 19 vai falar dela. Agora a gente vai fazer um suíte fotográfico daquilo que nós temos ainda, apesar de ser uma quantidade pequena de documentos, eles estão vivos e nós poderemos acessá-los. Primeiramente você vai ver a foto da Adelaide. Essa é uma foto que está em um dos livros que ela publicaram depois com as suas obras psicografadas. Essa Adelaide nasceu em 1874 e desencarnou em 1944. E você acabou de ouvir toda a sua trajetória. Agora, na próxima imagem, você verá a Adelaide. Olha ela sentadinha ali no meio dos seus alunos. A aura celeste, na frente do instituto lá, o asilo, com as crianças. No ano de 1939, os alunos que estavam na festa de Natal. Essa foi a comemoração de Natal dos alunos, em que a Aura Celeste, a professora, a diretora, a responsável pelo asilo espírita, João Evangelista, organizava e orientava com seus exemplos e com a sua capacidade mediúnica. É claro que você vê que não se trata de uma foto recente, é uma foto antiga. Antigamente era muito complicado tirar fotografias, porque não havia recursos. Mas imagina, essa foto existe. E lá está a Adelaide, a Aura Celeste, seu pseudônimo, com todos os aluninhos, em 1939. Você vê aí 5 anos antes da sua desencarnação. Ela já está bem idosa, cabelinho branquinho. Agora você vai ver uma outra foto, que é um postal, para ajudar a ter recursos, ou até para mostrar para as pessoas o trabalho. Nós vamos encontrar esta foto com a Adelaide ao centro, as crianças à sua volta, vocês estão vendo ali, em um semicírculo. É um postal, um cartão postal daqueles tempos. A qualidade da imagem, você está vendo, não é a melhor, mas o uniforme, as crianças estão atestando ser do mesmo local, aonde elas aprendiam com Adelaide as belezas da doutrina espírita e da educação que promovia a criança a um padrão melhor. Observem quantas crianças negras estão nessa foto. Negras, plenamente negras, várias mulatas, várias crianças que ninguém atendia. Inclusive um pequenininho que parece que está no colo dela. Vejam só, o amor no começo do século passado para com essas criaturas abandonadas, para a miséria do mundo, e uma alma generosa que estava lutando para levar a esperança a tantos outros, está aí dando educação de graça para essas pessoas. O verso, você vai ver o cartão Asilo Espírita João Evangelista, cartão postal.
Olha o número do telefone como era naquela época, telefone com PH. O endereço, o departamento infantil, já naquela época já havia isto. Vejam só, sessões de estudo da doutrina todas as terças-feiras às 8h30 e sessões práticas às sextas-feiras às 15 horas. Aí está Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste, presidente e diretora. Então alguém que comprasse poderia enviar por uma pessoa conhecida e certamente este postal poderia ajudar em alguma despesa. Este cartão postal, também você encontrará esta imagem na internet. Agora você vai ver como está o asilo. Esta é a foto do lugar hoje. Esta primeira casinha, você está vendo uma edícula de fundo amarelo, ou lado amarelo, ela provavelmente é o local em que, eu suponho, ela vai passar os últimos momentos na sua desencarnação, como o André Luiz vai nos contar no capítulo seguinte. Mais para frente, você vê agora, bem de frente, a casinha e ao lado o asilo. Aí você pode ver bem. Hoje eles estão cercados por prédios, porque é uma rua bastante movimentada. Vai ver agora a fachada com mais detalhes. Vocês se lembram daquela foto do Natal de 1939? Olha as janelas ali. Olha ali as janelas que são muito parecidas àquelas que estavam bem atrás daquele grupo de crianças. Naquela foto que nós já apresentamos. Você vê como é a estrutura hoje. O Asilo Espírita João Evangelista. Vejam só que interessante, e se nós tivermos como exibir a foto de 1939 novamente, nós vamos ver uma semelhança com a janela. Olha lá, as duas janelas, do lado esquerdo a entrada, dá para notar que parece o prédio em que elas já estavam naquela época. E agora, você pode dizer assim, mas André, quem garante para você, quem disse para você que se trata do mesmo espírito? Nós queremos apresentar, entre outros documentos que existem, este que você vai ver agora, que é um boletim do Serviço Espírita de Informação, que é da casa do Lar Fabiano de Cristo, uma instituição seríssima, que é sediada no Rio de Janeiro, nesse endereço que você está vendo, Rua dos Inválidos, número 34, que também representa, é a representadora da Cruzada dos Militares Espíritas, pessoas muito sérias, muito corretas. E neste boletim que você está vendo ali, de 19 de maio de 2007, nós colocamos para que você pudesse identificar que boletim é, vai aparecer o estudo, uma breve resenha do livro Obreiros da Vida Eterna. Ali está a capa do livro, e nós assinalamos em vermelho aquilo que gostaríamos que você prestasse atenção. Quando ele descreve o conteúdo dessa obra, ali você vai ver o coroamento desta preciosa obra está nos capítulos 19 e 20, que na sua quase totalidade são dedicados a uma grande trabalhadora do espiritismo nascente, Adelaide Augusta Câmara, 1874-1944, também conhecida como Aura Celeste, médium de vários recursos, amiga discípula de Bezerra de Menezes e, posteriormente, médium deste abnegado médico dos pobres. Ela foi a fundadora do Asilo Espírita João Evangelista. E assim, segue o texto, explicando esses detalhes lá no boletim do Serviço Espírita de Informações. Você encontrará essas referências aí e em outros lugares. E quando você agora, no próximo programa, começar a ouvir sobre a serva fiel, você saberá quem é que André Luiz está descrevendo no capítulo 19. Como foi a desencarnação desta alma? Por que estava ali no quarto o Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos amigos? Como esta ligação da médium com o seu mentor, com os espíritos que se valiam da sua mediunidade para beneficiar a todos,
Quantas almas generosas agora vinham dar apoio naquele momento da exteriorização. E como estava o espírito de Adelaide, apesar do corpo doente, como estava o seu espírito no momento deste transe pelo qual nós todos vamos passar? Com esta reportagem que apresentamos aqui, esperamos que você possa ter a sua curiosidade despertada, o seu desejo de aprofundar, entendendo que isto aqui não é um monte de papel com uma história fictícia que André Luiz inventou para que a gente fosse espírita. Mas que esta é a verdade que toca as almas encarnadas que estão vivendo essas experiências, ou que já passaram por elas e que agora podem ser retratadas pela pena de uma história como a que André Luiz escreve através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vimos Humberto de Campos voltando como o irmão X, com o seu estilo. Vimos os poetas desencarnados que lançaram o primeiro manifesto, o primeiro grito da vida contínua, através da obra Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro que Chico Xavier psicografou com poemas de mais de 100 poetas desencarnados de todos os tempos. Puxa, quanta prova de que ninguém morre. Quantas notícias da vida além da vida. E quantos convites a que nós façamos desta vida o melhor para preparar a nossa mente, preparar nosso sentimento, para irmos devagarzinho nos desligando das coisas. Chinelos, sapatos, gravatas, roupas, bens, recursos, móveis, imóveis, pessoas. Vamos aprender a nos desligar para que a nossa mente não nos prenda ao sofrimento depois que o corpo perecer. Estas são lições que, se você aprendê-las, quando chegar a sua vez, você vai agradecer a Deus ter tido essa chance. Você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu era um ignorante, mas aquilo que eu aprendi neste livro, Obreiros da Vida Eterna, diminuiu o meu sofrimento, porque agora eu sei o que vai acontecer. E então, no programa da semana que vem, nós vamos ouvir André Luiz falando da desencarnação da serva fiel, Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Espero que você tenha apreciado, porque a semana que vem vamos nos encaminhar para o fim do Obreiros da Vida Eterna. Obrigado, querida irmã, querido irmão, e até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.